Desde muito jovem, eu sabia que a maternidade seria um sonho distante. Uma condição médica me tirou a possibilidade de gerar filhos. Era uma realidade dolorosa, e por muito tempo eu me convenci de que encontraria outras formas de ser mãe. Adoção talvez, ou ajudar outras mães que precisassem de apoio. Mas, em meu coração, a ausência de um filho era um vazio que eu tentava preencher com o que a vida me proporcionasse. Nunca imaginei que a maternidade me encontraria de uma forma tão inesperada. Foi quando minha irmã Ana apareceu na minha porta, com sua filha pequena, de apenas 2 anos, nos braços e lágrimas nos olhos. Ana sempre fora mais vulnerável, sempre caía nas garras de relacionamentos abusivos e tóxicos. Ela estava fugindo de seu último marido, um homem violento que a ameaçava constantemente. O pânico em seu rosto era algo que eu nunca havia visto antes. Ela estava desesperada, sem saber a quem mais recorrer. Quando ela disse, com a voz tremendo: "Eu não posso mais. Ele me disse que vai me matar." Meu coração se apertou de tal forma que não pensei 2 vezes antes de acolher ambas. "Fica aqui. Vai ficar tudo bem, Ana. Eu vou cuidar de vocês duas", eu disse, puxando-a para dentro de casa e acolhendo também sua filha, Júlia. A menina olhou para mim com os olhos curiosos, sem saber exatamente o que estava acontecendo, mas confiando no abraço que eu lhe ofereci. Eu não sabia o que aconteceria depois, mas sabia que naquele momento não poderia abandonar minha irmã. Ana estava completamente fragilizada. Ela dormia durante o dia, estava exausta emocionalmente. Falava pouco sobre o que havia acontecido com seu marido, mas eu sabia o suficiente. Cada palavra que ela dizia soava como um grito mudo, e sua alma parecia se perder em um abismo que ela não conseguia transpor sozinha. Eu a via e pensava: agora sou a sua família. Por meses, tudo foi um esforço de reconstrução. Eu a ajudei a encontrar um emprego, busquei a terapia que ela tanto precisava e, aos poucos, ela foi começando a recuperar sua confiança. No entanto, como uma sombra, o medo de voltar àquele homem ainda pairava sobre ela. Mas, o que me pegou de surpresa foi quando, um dia, Ana se aproximou e me disse com um suspiro profundo: "Eu preciso ir embora. Eu preciso começar de novo, mas aqui não é o lugar. Você entende?" Aquelas palavras me cortaram como uma faca afiada. O que eu mais temia havia acontecido. Ela se afastava de novo. Mas o pior veio a seguir. Ana olhou para Júlia, que brincava no canto da sala, com um sorriso ingênuo no rosto, e disse: "Eu vou embora, mas acho que seria melhor para ela ficar com você. Você tem uma casa estável e eu sou um desastre." Fiquei paralisada. Ana estava deixando sua filha, minha sobrinha, comigo. Não uma simples visita, mas uma vida inteira. Ela me entregava a responsabilidade de criar Júlia, sem dar explicações. Eu olhei para a pequena, que me olhava com os olhos grandes e inocentes, sem saber o que estava acontecendo. Eu não sabia o que fazer, mas também não havia alternativa. "Eu não posso simplesmente te deixar", disse a ela, engolindo a dor, tentando ser forte. E assim, fui mãe de Júlia. O vazio da maternidade que sempre senti foi preenchido pela presença dela. Naquela época, as palavras tio ou tia nunca faziam sentido. Ela era minha filha, em todos os sentidos. Eu era sua mãe, e isso nunca me incomodou. Nunca corrigi suas percepções sobre nós duas, porque sabia que a verdade poderia machucar a pequena, e era a última coisa que eu queria fazer. As mentiras, ou melhor, as meias-verdades que contei sobre o pai dela, dizendo que ele havia falecido quando ela ainda era muito pequena, se tornaram uma necessidade para preservá-la de uma realidade cruel que sua mãe escolhera lhe impor. Ao longo dos anos, minha vida se tornou uma rotina de trabalho, sacrifícios e dedicação. Todos os meus sonhos pessoais ficaram em segundo plano, mas eu estava em paz. O único sonho que ainda ardia dentro de mim era ver Júlia crescendo feliz, com saúde e cheia de sonhos. Eu fazia tudo por ela, sem nunca esperar nada em troca. O amor que eu sentia por ela era incondicional. Então, um dia, quando ela anunciou que estava noiva de Paulo, meu coração se encheu de alegria. Eu sempre soubera que esse dia chegaria, mas não imaginava o quanto ele mudaria minha vida. O casamento de Júlia seria o ápice da minha felicidade.
Eu imaginei que aquela cerimônia representaria o fechamento de um ciclo, a confirmação de que minha missão estava completa. Ela havia se tornado uma mulher forte, independente e cheia de vida. Planejamos tudo com muito cuidado, com muito amor. Eu financiei boa parte da cerimônia, e ela tomava todas as decisões, como deveria ser. Mas algo começou a mudar nos preparativos. Júlia parecia distante, mais preocupada com as opiniões da família de Paulo do que com a minha. Eu me sentia deslocada, como se minha presença estivesse se tornando irrelevante. E quando ela disse, sem maiores explicações: "Mãe, eu preciso que você me deixe sozinha com a minha família agora. Quero um momento só para nós." Aquelas palavras, ditas com um sorriso forçado, me feriram profundamente. Eu tentei não demonstrar, saí do quarto e esperei do lado de fora, como se fosse algo simples, mas minha alma sangrava por dentro. Eu não entendia o que estava acontecendo. Por que ela estava me afastando? Pensei. O dia do casamento chegou, e fui para a igreja bem cedo, como sempre fizera. Queria estar lá para ajudá-la, para dar o meu apoio, mas quando entrei no quarto onde Júlia se preparava, algo na atmosfera me deixou tensa. Ela parecia nervosa, e sua frieza foi o que mais me machucou. Quando entrei e tentei me aproximar, ela disse: "Mãe, por favor, saia. Minha verdadeira família precisa de privacidade agora." Eu fiquei ali, parada, o mundo inteiro parecia girar ao meu redor. Como ela podia falar aquilo? Eu a criei, mas me segurei. Não era o momento para me descontrolar. Senti como se meu lugar tivesse sido tirado sem cerimônia. E o pior ainda estava por vir. Durante a cerimônia, eu fui relegada a um banco no fundo da igreja. Fui invisível, substituída. Quando Paulo fez seus votos e agradeceu à mãe de Júlia, ele não mencionou o que havia acontecido comigo. Em vez disso, falou de Ana como a mãe que a havia criado, sem ao menos me olhar. Meu coração parou naquele momento, e a realidade me atingiu como um soco. Júlia convidará Ana para o casamento, e me excluía de sua vida, como se eu não fosse nada. A recepção foi um reflexo da cerimônia. Fui ignorada. Sem agradecimentos, sem olhares. Estava sendo tratada como uma estranha na festa da minha própria filha. Foi então que eu vi Ana, cercada por um grupo de pessoas, falando sobre como não sabia como eu tinha conseguido cuidar de Júlia todos esses anos, com minhas limitações emocionais. Cada palavra dela era como um punhal. Eu estava furiosa, mas o momento de vingança estava chegando. Quando o mestre de cerimônias anunciou que seria o momento para discursos, meu coração se acelerou. Levantei-me sem pensar e caminhei até o centro do salão. O olhar de todos estava em mim, alguns pareciam desconfortáveis, outros curiosos. Boa noite a todos. Quero aproveitar este momento para agradecer a Júlia, minha filha, por tudo que ela me ensinou ao longo da vida. Apesar de não termos laços de sangue, ela sempre foi o maior presente que Deus me deu. Desde que ela chegou na minha vida, dediquei cada dia a amá-la e protegê-la como se fosse minha. O silêncio tomou conta da sala. Júlia não olhou para mim, mas eu continuei. Quero também aproveitar para corrigir algo. Muitos aqui ouviram o discurso de Paulo, em que ele agradeceu a mãe de Júlia. Pois bem, essa pessoa sou eu. Ana, com todo respeito, você não criou Júlia. Quem fez isso fui eu, e tenho orgulho disso. O impacto foi imediato. Ana ficou pálida, visivelmente envergonhada, e o murmúrio entre os convidados começou a se espalhar. Eu não parei por aí. E para finalizar, Júlia, espero que você seja muito feliz com Paulo, mas deixo aqui o meu adeus. Não pretendo mais ser parte de uma relação onde meu amor é descartável. Você não é mais minha responsabilidade. Dei o microfone de volta ao mestre de cerimônias e saí do salão, com os olhares de todos atrás de mim. Lá fora, as lágrimas finalmente caíram, mas ao mesmo tempo, eu senti uma paz que nunca havia experimentado antes. Eu havia feito o que precisava fazer. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos.
E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobriu um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!